colônias e umbrais são descritos com minúcias. No entanto, o estudo das repercussões íntimas e a relação com a consciência deveriam ser mais estudados e mensurados para dilatar as concepções humanas em torno da morte. A morte nos devolve a nós mesmos longe das ilusões impostas pela matéria. Que justo nos despojemos primeiro dos pesos inúteis que carregamos para, somente depois, promovermos ascensão pessoal com maior leveza mental, respondeu o professor, levando o aprendiz a voltar a atenção a si próprio. E como ficam meus esforços? Embora não tivesse o hábito de uma análise minuciosa, julgava sinceramente estar pronto para a morte em razão da missão a mim confiada. Os amigos espíritas precisam vigiar com muita cautela o fascínio que tem voltado às suas folhas de serviços. Às vezes confundem quantidade de tarefas e realizações com ascensão evolutiva, como se fizessem carreira na espiritualização. Muitos corações de ideal, em todas as atividades doutrinárias, têm passado pelas tarefas sem se educarem através delas. E quanto mais expressivas e coletivas são elas, mais aumentam os riscos de vaidade e tropeço. Temos, nessa casa de recuperação, vastos pavilhões de médiuns, divulgadores, escritores, evangelizadores da juventude, presidentes de centros espíritas, dispensadores da caridade pública. Todos abençoados com as luzes da doutrina espírita, entretanto não conquistaram sua luz própria. Engrandeceram-se no orgulho com a cultura e a experiência das práticas e negligenciaram o engrandecimento moral de si mesmos, através da reeducação dos hábitos e da aquisição de virtudes eternas. É um engano milenar da ilusão humana ainda afeiçoada a vantagens exteriores, sem a consolidação dos ensinos cristãos no próprio coração. Como disse o Senhor, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Sinto-me como se meu esforço fosse em vão. Quanta renúncia, quanta devoção! Para que tanto trabalho no plano físico? Não existe esforço sem valor. Convenhamos, no entanto, o trabalho doutrinário, para boa parcela de nossos companheiros de ideal no plano físico, tem sido apenas medida defensiva contra o tempo mal usado, evitando maiores deslizes ou problemas desnecessários. Experimento diante de suas colocações, uma enorme sensação de perda de tempo. Quando você tiver acesso às suas vidas pregressas, terá como dimensionar com melhor juízo os passos vitoriosos de sua existência recém-finda. O fato de não ter realizado tanto quanto podia, não lhe tire os méritos que são múltiplos e valorosos. Todavia não posso deixar de lhe advertir que raríssimos são os corações que chegam por aqui sem essa sensação de tempo perdido. A vida física impõe-nos muitas miragens sobre nossos mais profundos anseios. Nossas pretensões pessoais são muito sutis algumas vezes. Ainda teremos uma senda muito longa de educação com os reflexos do personalismo na esfera do coração. E porventura terei algum julgamento aqui neste hospital acerca de minhas falhas. Absolutamente. Tudo é misericórdia, trabalho, recomeço e preparação. Chegamos, muitas vezes, a discutir as fichas reencarnatórias dos pacientes sempre com o propósito de amparar-lhes, da melhor forma possível, os objetivos de crescimento e paz definitiva. E qual será o tratamento para minha enfermidade aqui na vida espiritual? Comece com a humildade em aceitar suas falhas com plena disposição de repará-las o quanto antes. Muitas almas vinculadas ao espiritismo revoltam-se com os resultados de sua vida física, ou continuam mantendo-se iludidas sobre suas falhas. Isso lhes adia em muito a recuperação, algumas vezes, chegam a reencarnar quase da mesma forma que desencarnaram. Toda revolta será injusta nesse passo. Precisamos convir, só colhemos o que plantamos conforme nossas obras. Marcondes renovava com rapidez o seu estado espiritual. A curiosidade tomava o lugar da prepotência e da pseudo-sabedoria. Sua visão, depois de décadas de cultura espírita no cérebro, dilatava-se sob impulso do afeto, do desejo sincero e despretensioso de aprender. Sua alma abria-se para a vida, sua sede de saber voltava-se para o autoconhecimento, tão desprezado ao longo de sua reencarnação. Novos dias de luz o aguardavam na nova caminhada. Pouco mais de 30 dias no Hospital Esperança havia-lhe valido anos a fio na absorção íntima do sentimento de imortalidade. A nova dimensão permitia-lhe divassar um mundo novo de leis e acontecimentos. Mais sensível e introspectiva em relação à verdade,
O experiente dirigente era espontaneamente convocado, igualmente, a um mundo novo de sensações e emoções. Nem sempre, chegar a locais de refazimento e educação na erraticidade é indício de sossego interior. Marcondes, na medida em que alargava a visão, desenvolvia a angústia pertinente à esmagadora maioria dos que deixam o corpo perecível. Uma aflição tomava o lugar da arrogância. Assaltado pelas horas vazias, logo lhe foi indicado o trabalho como medicação inadiável em favor de sua paz. Seguindo orientações bem encadeadas, passou a integrar as equipes de colaboradores operosos do nosocômio. 12. Nossas obras. Será por influência de algum espírito que, fatalmente, a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos. Algumas vezes, é isso o efeito da ação dos espíritos, muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influem nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. O Livro dos Espíritos, questão 534. Selena, por sua vez, aguardava com ansiedade o momento de sua visita ao centro espírita que dirigiu na cidade mineira. Sua visita à reunião de transferência da diretoria seria sua primeira excursão ao plano terreno. Ali a vida esperava com preciosas lições. Antes de partirem, Dona Modesta sentenciou-lhe: filha, como te sentes ante a perspectiva da visita? Apreensiva. Estranha-me a minha reação, pois, até então, outra coisa não desejava senão fazer essa visita. Agora, parece-me que o peito carrega uma dor, uma angústia. Muito estranho, seus sonhos, como têm sido. Tenho sonhado muito com Angélica, minha substituta. Nela encontro minha esperança da continuidade das obras deixadas na terra. Orientei-a com farta dose de conhecimento e experiência para essa hora. Por outro lado, meus sonhos dão-me a impressão que ela está atrás de uma grade e não consegue chegar até mim. Isso me aflige, e, quando acordo, tenho a nítida sensação de separação, de impossibilidade de chegarmos uma a outra. Compreendo, creio que seja saudade, apenas isso, talvez, Selena. Talvez, exclamou Dona Modesta que sabia com detalhes o que acontecia. Possuindo a bondade e a consciência pacificada, Selena não apresentou nenhuma dificuldade na volitação. Acompanhada por Dr. Inácio, Dona Modesta e uma equipe de defensores chefiada por Irmão Ferreira, servidor incansável de nossa casa de amor, seguimos para a capital mineira. O coração de Selena encontrava-se quase incontrolável com a oportunidade. Nas imediações do bairro singelo onde se localizava a organização doutrinária, todo o grupo passou automaticamente por um processo de adensamento vibratório. Era como se andássemos no solo terreno e respirássemos o oxigênio. As criaturas nas ruas faziam seu percurso alheio à nossa presença. Paremos por aqui, orientou Dona Modesta em algumas quadras do local. Como está a situação, Ferreira? Vossa mercê se cuide, minha patroinha. Nada tá fácil por estas bandas, respondeu Irmã Ferreira com seu típico palavreado e sotaque nordestino. Mantiveram o cerco. Os cabras se arrupiaram de vez e montaram o guarda. Não tem quem entre lá. Selena, atenta ao diálogo, mostrou-se preocupada. Sem entender o ocorrido, seguimos a pé depois de orarmos em conjunto. Dona Modesta, a par de tudo, preveniu. Selena, procure manter toda a tranquilidade em seu íntimo. O êxito depende de sua atitude. Temos algum problema? Temos. Ao chegarem à construção, uma casa bem cuidada e pequena, vislumbraram uma cena dantesca. O centro estava totalmente rendido na mão de astuta falange da maldade. Alguns seres estranhos que mais lembravam anões gordos e totalmente esbranquiçados estavam no portão de entrada. Tinham a pele gordurenta. À distância, pareciam pedras que exalavam desagradável odor. Vigias por todos os lados, armados como bandidos prontos a atacar. Uma cerca, feita de peças estranhas retorcidas como metal, continha um símbolo da suástica em cada morão. Dela partia uma irradiação pestilencial. Notava-se que uma luz partia de dentro da casa espírita em direção ao alto, entretanto, não esparramava-se pelas paredes,
verticalizava-se como se fosse soprada por forte vento para cima. A oração feita pela diretoria mantinha uma conexão com outras esferas. A luz não era percebida pelos capangas. Ampliando o poder mental, pudemos entrever Angélica, possível continuadora das iniciativas de Selena, conduzindo a reunião. Dona Modesta, a senhora vai deixar esse grupo infeliz aqui? Externou a ex-dirigente. Pouco posso fazer, minha filha. Certamente querem prejudicar a transferência da diretoria. Não tenha dúvida, Selena. Observe e mantenha-se sem presse. Vou entrar sem que me percebam. Vamos. Não, Selena. Você não poderá. Não poderei. Se passar daqui, eles terão conhecimento da nossa presença e então teremos um prejuízo real para a tarefa em curso. E como vou acompanhar a reunião? Você ouvirá tudo. Espere aqui. Dona Modesta entrou sem dificuldades, sorrateiramente. Dotada de largo poder mental, furou o bloqueio vibratório sem alarde. Dentro da casa espírita, instalou o pequeno componente condutor na mesa, e Selena, lá fora, passou a acompanhar através de um aparelho semelhante ao fone de ouvido. Após a prece, Angélica pronunciou: irmãos, hoje temos árdua tarefa pela frente. Um novo momento para esta casa de Jesus. Selena, nossa devotada ceareira, foi colher seus frutos no além. Nossa reunião visa analisar sua substituição e os novos planos para as tarefas. Selena exultou com a referência e por ouvir a voz de Angélica. Todos sabem que nossa companheira abrilhantou os serviços deste celeiro de bênçãos, prosseguiu Angélica. Ninguém, porém, desconhece os efeitos de seu temperamento controlador, em razão de algumas decisões excessivamente fortes, com as quais nenhum de nós nunca concordou. Nessa altura Dona Modesta tomou o pequeno microfone e orientou a ex-dirigente que mantivesse calma. Creio, a menos que esteja equivocada, que Selena foi respeitada e obteve o tributo da amizade de todos nós, mesmo com tais discordâncias. Sua rigidez, entretanto, não ensejou que pensássemos livremente no serviço do Cristo e sim em pontos de vista pessoais. Ainda que nessa condição, realizamos abundantemente. Contudo, proponho, nessa hora, uma decisão de coragem e fidelidade a Jesus, a quem realmente muito devemos. Proponho duas medidas básicas e desafiadoras que constituirão os alicerces de muitos outros caminhos. Primeiro, a administração em grupo e, segundo, a reativação do serviço de intercâmbio, extinto por Selena, em razão de sua visão sobre mediunidade. Selena se mostrava apática com o que ouvia, ímpetos agressivos nasceram em seu coração. Dr. Inácio postou-se ao seu lado, segurando-lhe o braço no intuito de evitar o pior. Angélica, apesar da firmeza, falava com ternura e autenticidade. Sua fala ponderada, entretanto, ofendia sofregamente a ex-presidente que não resistiu ao teste, manifestando falsa. Sua falsa, dirigindo-se a Angélica. Sossegue, Selena. Sossegue, ou pode estragar tudo, alertou o Dr. Inácio. Estragar. Mas que ela está estragando. Que vontade de arrumar um médium nessa hora e lhe mandar um recado. Que raiva, meu Deus. Eu não acredito no que ouço. Tomada de ira, ela gritou aos brados, descontroladamente: que espécie de pessoa é você, Angélica? Pode me ouvir, sua? Isso é hipocrisia. Que adiantou tanto amor a essa casa para ter sua traição? Falsa. Falsa. A reação não podia ser pior. Os vigias escutaram a fala amarga de Selena e armaram-se para lutar. Procurem. Procurem. Temos intrusos. Escutei algo nas redondezas. Sinto cheiro de anjos no pedaço. Avisem os demais que estão no trecho. Chamem reforços. Uma algazarra se estabeleceu. Selena, já sem controle, entrou em crise mental de revolta e medo, similar aos efeitos da síndrome do pânico. Mãos suarentas, batimento cardíaco acelerado, tremores. Foi retirada às pressas para o hospital com baixíssima pulsação energética a ponto de desfalecer. Irmão Ferreira, como se já previsse o incidente, tomou as providências para proteger o andamento da reunião. Os capangas reforçaram a guarda, mas não vendo ninguém, aquietaram-se. Já no hospital, acomodada em leito apropriado, na mesma ala restrita que Marcondes ficou alguns dias antes,
Encontrava-se adormecida e ainda muito agitada. As mãos fechadas esmurravam a cama, requerendo correias de contenção. Rosângela, a enfermeira da ala, Dona Modesta e Dr. Inácio acompanhavam o desenrolar do quadro. 30 minutos se passaram sem respostas desejáveis. A paciente entrou em regressão espontânea. Depois das mãos contidas, foi a vez dos pés que também foram presos com amarras. Babava e respirava a longos haustos. 60 minutos e, em uma espécie de transe profundo, Selena começou a balbuciar algumas palavras em diferente língua. Era um francês fluente e claro. Dona Modesta, dotada de xenoglossia no tempo, traduzia com facilidade. Qual seu nome? Interrogou Dona Modesta. Condessa. Condessa Pierre. Em que ano estamos? 1573. Um ano depois da matança assassina, Matança. São Bartolomeu. Em que país? França. Estou na Paris dos católicos. O reinado do Papa Gregório XIII. Por que dos católicos? Deus está conosco. O que acontece com você neste momento? Estou no calabouço a mando dos Médicis. São traidores e interesseiros. Sou das últimas vítimas de Carlos IX, o mais vil e fraco dos reis franceses. Minha própria filha traiu-me. Quem? Elise. Elise Pierre. Tentei poupá-la das atrocidades da corte. Em vão. Ela traiu-me para se ver livre de mim, do meu controle. Não sabe em que mãos vai acabar. Pobre Elise, porque foi presa. Catarina, a rainha-mãe, detesta-me. O que você fez a ela? Roubei-lhe o marido. E o faria novamente. Amava-o. Odeio Catarina. Odeio a religião protestante. Gosto do povo. Detesto os rituais, são falsos. São falsos. São falsos. São falsos. Selena entrou em convulsão monoideísta e não cessava de repetir a expressão. Dr. Inácio propôs a sedação. Não se podia fazer muito por agora. A fixação em recordações estava na periferia dos fatos. Necessário que o quadro mental apresentasse uma melhora. Não basta regredir ao passado, quando se tem objetivos terapêuticos. O importante é detectar emoções essenciais, vivências interiores que servem de grilhões e, o principal, desatar os nós afetivos. Sob observação contínua, foi levada ao posto próximo. Permaneceria sob vigilância redobrada. Seria submetida a uma regressão mediúnica induzida quando passadas 24 horas. Dona Modesta receber-lhe o inconsciente profundo, o corpo mental de Selena, para tratar-lhe as raízes de seu drama. Medicada a contento, ela adormeceu. Saindo dos aposentos, já com a hora avançada, Dr. Inácio e Dona Modesta travaram um diálogo descontraído sobre o assunto. Estavam exaustos, mas não perdiam o bom ânimo. Inácio, que dia abençoado, exclamou Dona Maria já um tanto defasada das lutas do dia. Eu diria endiabrado. Os homens na terra não imaginam o que seja uma rotina dessas. Dar sem receber, dar por amor de realizar. Quantos não terão extensas lutas com esta lição nesse outro lado da vida? Inclusive os espíritas, inclusive os espíritas. É verdade, estamos às exatas 15 horas em tarefa contínua. Só hoje visitei, por 3 vezes, a Terra. Não reclamo de nada, mas se tivesse meu cigarrinho de volta, acho que trabalharia mais 15 horas sem mau humor, Inácio. Inácio. Essa é a luta da qual estamos falando. Despojar-se dos costumes humanos. E ainda ter espírita achando que somos espíritos superiores. Se Deus nos perdoou por isso, há de perdoá-los também, brincou Dona Modesta. Deus, sim. Eu, nem tanto. Ainda hoje, realizei consulta em meu gabinete a um desses dirigentes que mais gostam de uma mesa que de gente, velho companheiro das adjacências de Uberaba, e imagino que ele queria. O quê, Inácio? Que eu ficasse lhe fazendo sala. Batendo papo como fazem os mentores, disse ele. Disse também que estava muito feliz em estar onde estou, porque isso é sinal de superioridade e, como estava muito cansado da reencarnação, adoraria descansar alguns dias ao meu lado. E você? Naturalmente, dispensei como faço com qualquer pessoa iludido bastante para ter essa miopia moral. Inácio. O que disse a ele? O de sempre. Descansar depois da morte é coisa de carola e velho.
Os dois riram incontidamente. Realmente há muita ilusão, houve outro, um desses enciclopedistas espíritas que leram tudo sobre a doutrina, que ainda zombou de mim um dia desses. Passava por um corredor já cansado, com mau humor pior que o habitual, depois de quase 20 horas de trabalho, e sabe o que ele me disse? O quê? Doutor Inácio, que cara é esta? Até parece que o senhor está cansado. Espírito superior não cansa, ouviu? Aprenda a usar sua mente, e você, eu lhe dei o troco merecido. Disse a ele que não estava cansado, estava arrependido de ter morrido. Devia ter ficado na Terra uns 1000 anos para não encontrar mais com religiosos. No sanatório espírita de Uberaba, pelo menos, essa segurança eu tinha. Não era obrigado a lidar com as tricas e futricas do movimento doutrinário. E ele? Ele ainda me perguntou se tinha algo me incomodando. E você, naturalmente, debochou Dona Modesta. Naturalmente, eu me calei, porque, se falasse naquela hora, seria um desastre. Se contarmos nos livros, realmente nossos irmãos terão dificuldade em acreditar sobre a realidade desse momento. Veja só o estado de meus cabelos, coisa horrível, meu Deus. Olhe a cor de meu guarda-pó, e passou as mãos sobre os dejetos secos expelidos por Selena e vários outros atendimentos naquele dia. Quem imagina que também cansamos e precisamos do sono e dos aparelhos de recomposição energética? A grande maioria imagina-nos dotados de superlativo poder mental, capaz de tudo providenciar num passe de mágica. Usar a mente. Pensam que, ao morrer, tudo se resolve com a mente como se ela se soltasse do cérebro e passássemos a ter asas na cabeça, completou o doutor Inácio. É por aí, Inácio. Ao imaginar uma vida espiritual angelical, o homem adormece nas visões religiosas e estabelece um falso dimensionamento sobre a erraticidade. Não bastasse isso e, quando chegam aqui, ainda querem mudar o que Deus criou. Adoram dar pitacos e sentem-se os donos do pedaço. Donos do pedaço. Expressão humana que cabe bem na história de Selena. A senhora estudou a ficha com mais atenção. Teremos uma incisão anímica. Não há outra saída. Dentro de 24 horas, faremos uma varredura no inconsciente. E quando a senhora acha que Marcondes e Selena poderão saber da história? Na hora certa acontecerá, Inácio, o destino, enlaçando almas até no plano espiritual. Quem diria? Mais uma para aqueles que julgam ter a chave do céu. Se a reencarnação é palco de laços de afeto e desafeto, a imortalidade é o camarim onde os homens carnais se despem das fantasias das ilusões para que se olhem como devem no espelho da realidade. Uai, disse Dona Modesta como uma típica mineira virou poeta, Inácio. Não, Dona Modesta. Foi apenas uma crise psiquiátrica. O bom humor permanente, a despeito do cansaço, não roubava nunca daqueles dois a chance de debocharem das mais sérias e profundas questões da vida. Essa característica pertinente a ambos era-lhes medicação e refazimento. Vamos descansar, Inácio, pois afinal de contas, temos horário para cumprir e a quem dar satisfações amanhã bem cedo. 13. Técnica anímica. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito. Completa e inopinadamente, após a morte. Não, vem-lhe pouco a pouco, com a imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixe-lhe a sua atenção. O Livro dos Espíritos, questão 305. A paciente estava há mais de 20 horas neste estado de coma mental. Monitorada por avançada tecnologia, seu quadro inspirava cuidado especial. Seu diagnóstico era delicado, uma fixação mnemônica em vivência pretérita. Selena guardava vínculos estreitos com Angélica, Elise Pierre, dirigente encarnada que lhe substitui nas tarefas, e que fora sua filha. Sentimentos hostis tomavam conta de seu campo emocional à maneira de virulenta patologia cardíaca. Aliás, essa era a matriz da cardiopatia prolongada que a despejou do corpo físico. A utilização de técnicas anímicas de regressão poderia surtir efeitos positivos. Dona Modesta guardava larga experiência no tema. Utilizando-se de seus recursos mediúnicos, far-se-ia intermediária do corpo mental de Selena, a fim de serem executadas delicadas cirurgias. Passado o efeito das medicações sedativas, ela apresentava sinais vitais estáveis e pouca lucidez mental.
Fizemos a oração junto à enfermeira Rosângela, a médium, Dr. Inácio e 2 especialistas em neurocirurgia. Dona Modesta postou-se ao lado da cama, em transe profundo. Selena, pode me ouvir? Indagou Dr. Inácio dirigindo-se à médium. Bonsoir merci, essa não é mais sua língua. Você está no Brasil, Selena, eu não sou. Selena, disse ofegante como se acordasse de uma só vez e com os olhos esbugalhados, eu não sou Selena. Selena não existe. É uma réplica infeliz. Enquanto isso o corpo espiritual de Selena na cama contorcia-se e suava abundantemente. Qual seu nome? Condessa Pierre, descendente da família de Guise. A condessa já reencarnou como Selena. Não. Selena é uma réplica de mim. Jamais existiu e existirá. Elise está a meu lado e me ama. Ela me ama. Querem chamá-la de Angélica. Isso é obra de Catarina, a malvada dos Médicis. Engano seu, Selena. Elise hoje é a Angélica. Está na carne. Nada tem a ver com Catarina. Catarina é a encarnação do mal na humanidade. Que ela lhe fez de tão mal? Envenenou o coração de seu filho para roubar-me Elise. Terá ela algum motivo? Nenhum, não minta, minha filha. Aqui é o país da verdade. Ela é vingativa. Por quê? Seu esposo me amava. Fui uma concubina sem intenções para tal. Catarina está aqui? Não. Mas eu sinto como se estivesse. Não, engano seu. Procura acalmar. Ela não está aqui. Estamos em outro tempo, Selena. Selena não existe, então vamos ver se não existe. Observe seus pais, Selena. Volte à idade de 10 anos. Veja aquela caixa de presentes que lhe foi dada por seu avô Totonho. Viu? Sim. Eu me lembro. Meu presente preferido. Vovô Totonho. Onde está? Lembra como conheceu o espiritismo? Pequenina ainda. Qual o seu nome? Não sei. Talvez seja, Selena. Repita comigo, Selena, Selena, Selena. Selena. Isso. Esta é a sua identidade atual. Nessa altura, os especialistas aproximaram-se e colocaram na cabeça de Selena uma touca que irradiava ondas de intenso magnetismo, provenientes de um fino dueto a ela interligado. Dona Modesta sentia, na mesma região, uma ardente onda de calor. Após alguns segundos, podia-se ver nitidamente, saindo dos lóbulos frontais da médium, uma massa gelatinosa purulenta de cor amarela. Fenômeno parecido com a emanação de ectoplasma. Uma grande gota do lado esquerdo, outra do direito. A matéria escorria pela face, e Dr. Inácio a examinava em silêncio. Depois de alguns minutos, nova dose daquela gosma escorria com mais intensidade, desta vez, exalando um desagradável odor. Rosângela prontificou-se a recolher o material cuidadosamente em pequenos chumaços de algodão. Por onde escorria o líquido, notava-se na face da médium, como se estivesse queimada a pele. Marcas visíveis de uma oxidação. Selena apresentou imediata alteração no seu quadro. Seu batimento cardíaco, sempre lento, passou a pulsar em ritmo normal. Foi então que Dr. Inácio chamou a atenção da enfermeira para o seio esquerdo da médium, totalmente empapado na mesma substância. Rosângela, com carinho e respeito, abriu-lhe a roupa e passou o asseio necessário. A médium permanecia em total inconsciência. A operação chegou ao fim. Modesta, pode me ouvir? Sim, Inácio. Regresso lentamente. O fio foi cortado. Angélica está livre. Graças ao bom pai. Como está Selena? Perguntou Dona Modesta ainda de olhos fechados. Todos os seus sinais são alvissareiros. Ela dorme como uma criança. Solte as amarras dos braços e pernas. Mesmo ainda recobrando a lucidez, a médium preocupava-se com a paciente esquecendo-se de si. Terminada a técnica, passamos a outras atividades da rotina. Dona Modesta deixou um recado para Selena. No dia seguinte, viria visitá-la para os esclarecimentos necessários. Passadas 2 horas exatas, a paciente recobrara a consciência. Teve fome e pediu de comer. Cuidou do asseio e, já refeita, conquanto fraca, iniciou uma amizade com a enfermeira. Qual o seu nome? Rosângela. Sou enfermeira nesta ala restrita. Estou na ala restrita? Sim. Você passou por um quadro que exigiu cuidado.
Não foi você quem cuidou do Marcondes quando esteve aqui? Isso mesmo. Vejo que começa a se recordar dos fatos. Fico feliz. Que tipo de tratamento foi o meu, Rosângela? A senhora estava com pinças pretéritas. São pontos emocionais de ligação com o passado muito intensos e crônicos. A senhora se lembra de algo? Alguns nomes estão como um eco na minha mente. Elise. Pierre. Tenho a impressão de já ter ouvido esse nome aqui mesmo no hospital. Ouvi? Lembra de Eulália? Ah! A amiga de Marcondes. Ela mesma. Eulália foi Isabelle Pierre. Sim, é isso mesmo. Agora me lembro melhor. Mas de Elise? Há alguém com esse nome ou? Tem. Elise foi irmã de Isabelle. Os nomes me causam desejo de chorar, Rosângela. Que acontece comigo? Ela caiu em pranto sentido. São recordações, Selena. Logo você entenderá. Procure se acalmar e refazer seu estado. Dona Modesta estará que amanhã ele responderá. Quanto ao choro, não segure, deixe fluir, minha amiga. A noite passou celere para Selena, afogada em muitas lembranças da oportunidade canal recém-finda. Com muito custo conseguiu adormecer e repousar. Na manhã seguinte, tinha outra disposição. Estava mais animada e alegre. Desejou sair do leito. Rosângela conteve, pedindo aguardar a visita de Dona Maria Modesto. Não passava de 7h30, quando ela chegou elegantemente vestida. 14. Cargos e responsabilidades. E chegou a Cafarnaum, e, entrando em casa, perguntou-lhes, que estáveis vós discutindo pelo caminho. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E, lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e, tomando nos seus braços, disse-lhes, qualquer que receber um destes meninos em meu nome a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Marcos 9:33-37. Dona Modesta. Não vi a hora de conversarmos. Aqui estou, amiga querida. Como passou a noite? Bem, muito bem. Tenho a impressão de ter um coração novo. Ótimo. Pretendo tirar você desta cama mais rápido que pensa. E a senhora? Posso saber aonde vai nessa elegância? Manifestou a convalescente com humor. Vou à terra. Tenho muitas visitas e compromissos por lá, hoje. Jamais imaginei uma rotina como a de vocês. Conversei muito com Rosângela e impressionei-me com o ritmo de trabalho por estas bandas. Abençoado trabalho, Selena. Dona Modesta. Eu, já sei. Quer saber tudo? Tintim por tintim, tenho algum problema grave? Nem tanto. Uma obsessão crônica, envelhecida. Uma obsessão? É sério. É sério. O obsessor foi assistido? E como? Onde está? Aqui. Aqui. Diante de mim. A senhora está de muito humor hoje. Não é só humor. E fato. O obsessor, caso prefira utilizar essa indesejável expressão, está aqui, na minha frente. Eu? Você vê mais alguém aqui no quarto? Mas, quero lhe fazer uma pergunta, Selena. Assim expressou a benfeitora mudando o tom da conversa. Faça. Qual o significado de Angélica, sua companheira de lides espíritas, para você? Sinto coisas horríveis por ela depois do que ouvi na reunião de diretoria. Já senti isso antes. Eu, sem máscaras, Selena, sim, já sentia. Angélica causava-me um misto de carinho e necessidade de posse. Não admitia vê-la longe de minhas ordens, ou, não admitia vê-la agindo sem minha permissão ou contrariando minhas opiniões. Creio que seja a filha que não tive, ou, quem sabe. Era um karma meu, ela se queixava disso? Muito. Mas não tinha razões para isso. Qual era a queixa? Dizia que a sufocava. Chamava-me de controladora. E você era? Nem um pouco. Apenas me sentia muito responsável por ela. Engano seu, amiga querida. Engano seu. Você não só a controlava como a impedia de crescer. Em verdade, sua atitude foi um grilhão na vida de Angélica. Dona Modesta, não fale assim comigo, pois minhas intenções eram as melhores. Minha filha, chegou a hora da verdade.
Olhe-se no espelho a consciência. E imperiosa sua confissão. Confissão? Confessar medos, Selena. Confessar interesses. A maioria das criaturas que deixam a vida corporal chegam aqui com densas carapaças psíquicas encobrindo seus medos. Medos cultivados às ocultas durante seu trajeto de vida. De que medo a senhora está falando? Quem deve saber é você, amiga. Pense, por vezes, passava algumas ideias sem sentido pela minha cabeça. Fale sobre elas. Achava a Angélica muito imatura e entusiasmada. Excessivamente bondosa. Acreditava demais nos espíritos e nos líderes do movimento. Demasiadamente criativa. Onde se oculta seu receio nessas questões? Não que eu tivesse receio, mas... Sublinhando Selena. Selena, interrompeu Dona Modesta. Pare de contornar o problema. Seja clara. Era receio, ou não era? Sublinhado era Dona Modesta. Era sim. Desculpe-me por rodear demais. É difícil este assunto para mim e ainda não me sinto muito bem. Compreendo. Todavia esse é um instante de cura, companheira. Chega de fugas e desculpas. Meu papel é auxiliá-la no enfrentamento íntimo. Preferível a dor da verdade que o cáustico da mentira prolongada. Fale. Eu tinha medo de Angélica roubar meu lugar. Tinha zelo com o trabalho. As ideias dela eram avançadas demais. Não me inspiravam segurança. Muita afoita e cordata. Apesar disso, catalisava os demais E, precisava podá-la por receio de não acompanhá-la. Não conseguir manter minha posição. Posição? Meu cargo. Foi com tanto sacrifício e renúncia que cheguei até onde cheguei. Eu tinha as melhores intenções. Será que fiz mal? Preciso convir que, o desejo sincero a que você chama de melhores intenções costuma ser inegável em muitos casos. Isso, porém, não é suficiente para a criação de laços autênticos e duradouros, tecidos através da lealdade aos nossos reais sentimentos. Conviver é um desafio, Selena. Ainda que imbuídos das melhores intenções, nosso egoísmo é saliente demais para permitir-nos conviver à luz das propostas do autêntico amor. Você não fez nada por maldade. Quase sempre, nossos relacionamentos são como uma casa sobre a areia, sujeita a ruir perante frágeis intempéries. Porque não possuímos qualidades morais suficientes, adotamos dois caminhos nos relacionamentos. Quais? O controle e a indiferença. Raramente escapamos a esses desatinos ético-emocionais. Não fomos educadas para conviver. Somos recém-egressos do instinto. Somente agora iniciamos os primeiros passos na senda do altruísmo, do desprendimento, da solidariedade e caridade cristã. A noção que trazemos de família e amizade está sufocada por lastimável dose de interesse pessoal e amor próprio. Se não conseguimos controlar alguém, quase sempre utilizamos o mecanismo da indiferença, isto é, a negação da diferença. O tema é extremamente profundo e sutil. Por essa razão, a fraternidade e a construção do afeto nos círculos de convivência, ainda são obras sofríveis para almas como nós. Não se inclua, Dona Modesta, apenas para me aliviar, falou descontrolada. Para aliviá-la? Claro que sim, pois como poderia uma trabalhadora como a senhora se colocar nessa condição? Você não me conheceu e ainda não me conhece bastante, minha filha. Natural que queira me poupar, considerando suas noções ainda encharcadas pelas teorias espíritas que trouxe da Terra. É possível que me tenha na conta de um espírito superior, ou algo assim. Entretanto, prepare-se para se decepcionar. Decepcionar-me? Não queiras saber o que é passar uma semana a meu lado. Boa parte dos espíritas imaginam as esferas espirituais como lugares santificados, repletos de vultos do espiritismo, aguardando-os de braços abertos depois da morte. Não foram poucos os que chegaram aqui procurando Allan Kardec e todos os demais expoentes da doutrina. Alguns mais enlouquecidos queriam ver Jesus. Acreditavam ter pagado todas as contas tão somente por passarem algumas décadas na distribuição de gêneros alimentícios e agasalhos. Difícil acreditar, Dona Modesta, muita vez, quando encontram alguém conhecido, esperam um par de asas sobre os ombros. Contudo, quando começam a conviver conosco, decepcionam-se em suas expectativas então começam os problemas. Sublinhado. Percebo sua dúvida, Selena,
Como mineira que não deixei de ser, vou lhe contar um caso. Quando desencarnei, Dr. Bezerra de Menezes chamou-me para assumir uma enorme responsabilidade nesta casa. Seria o condutora do pavilhão no qual se encontravam os casos mais complicados de cristãos falidos e enfermos. O pavilhão dos líderes e servidores coletivos. Com poucas semanas de tarefas, um grupo de almas afoitas reuniu-se para apresentar queixas sobre minha conduta firme. Não aceitavam uma mulher conduzindo-os. Estávamos no ano de 1964, imagine como era o preconceito contra a mulher. Estavam revoltados por serem dirigidos por uma espírita que não tinha folha de serviço junto a órgãos e entidades de unificação. Questionavam, como pode uma dirigente de sanatório psiquiátrico ser nossa tutora? Queriam alguém melhor e mais amável. Não consigo acreditar nisso, atalhou Selena com espontânea surpresa. Não queiras saber quanta balbúrdia e burburinho gerou tal ocorrência aqui no hospital. Foram dias difíceis para todos nós. Fiquei muito magoada e nem imaginava que algo assim pudesse acontecer com alguém, muito menos comigo, que nunca pleiteei nada em torno de cargos e títulos. Chorei muito na véspera e procurei Eurípides, que me acalmou. Ele me disse que tudo seria resolvido. Tivemos então que marcar uma reunião com Bezerra para decidir o caso. E como foi? Interrogou ansiosa a ouvinte. Um deles tomou a palavra e expôs em nome dos demais o ocorrido. Eram 20 ao todo. Dr. Bezerra ouviu tudo com extrema serenidade. Eu nem ocupei em dizer nada, porque nem imaginava o que dizer. A vontade que tinha era: bom, deixa pra lá, que dor deve ter sentido a senhora, você nem imagina quanta dor. Após a palestra do representante do grupo, o bondoso Bezerra disse com determinação: irmãos em Cristo, aprecio a sinceridade de todos e as intenções justas pelo bem desta casa do Cristo. Certamente, ao apresentarem suas queixas, devem ter, também, escolhido alguém que preencha os predicados morais que levaram o nosso diretor-geral, Eurípides Barçanufo, a aprovar o nome de Dona Modesta na condução desse pavilhão. O representante do grupo externou: não, Dr. Bezerra. Não tivemos essa preocupação por desconhecer as razões da escolha de Dona Modesta. Apenas não concordamos com a decisão. Tem havido muito incômodo com as suas ações determinadas e demasiadamente, digamos, sinceras. Falaram em tom de ironia. Sendo assim, peço fraternalmente licença aos irmãos para um acordo, externou Dr. Bezerra. Se me responderem com sinceridade a duas questões, considerem a transferência de Dona Modesta para outras atividades. Concordam que seja assim? Claro. Claro, manifestaram todos, um a um, repletos de imponência, pois adoravam esse tipo de reunião decisória. Qual de vocês, enquanto na terra, devotou-se ao próximo sem limites de sacrifício na escola do amor? O grupo permaneceu em silêncio. Olhavam um para outro como se não entendessem a indagação. Pareciam esperar outro gênero de questionamentos. E, ainda sem digerirem a pergunta, Dr. Bezerra voltou a carga com ternura e firmeza. Quais obras de amor deixaram na humanidade em nome do Cristo a fim de que os homens lembrem seus nomes na posteridade? Ninguém respondeu absolutamente nada. Olhavam-se confusos. A reunião foi encerrada e já se passam mais de 4 décadas nas quais me encontro em serviço ativo neste pavilhão. Todos eles eram excelentes trabalhadores na seara, mas ainda carcomidos pelo interesse pessoal. Fizeram muito, entretanto descuidaram do amor. Operaram maravilhas pela teoria espírita, pela doutrina. Todavia, como ocorre a muitos, esqueceram o próximo. Não sabiam conviver, não sabiam enxugar uma lágrima, tinham péssimos relacionamentos, não suportavam ser contrariados, adoravam controlar e serem servidos, eram fascinados com suas folhas de serviço, mimavam os cargos e, no fundo, adoravam excluir. Uma grande diferença existe entre o tarefeiro e o servidor, o trabalhador e o operário. 15. Projeto essencial. Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. Estou estupefata diante de sua história. Expressou Selena. Você aprenderá muito por aqui, minha filha. Morrer tem suas vantagens.
Dona Modesta, seja franca comigo, quer minha opinião sobre Angélica? Antecipou a benfeitora. Sim. Selena, vários casos de personalidade controladora explicam sem razão da energia que a criatura emprega para tomar conta da vida, uma tentativa de não se decepcionar, não se frustrar. Quase sempre, são pessoas magoadas e com medo de serem ofendidas novamente depois de algum incidente doloroso. A maioria dos espíritas vem se preocupando demasiadamente com as obsessões de desencarnados para encarnados, entretanto desconhecem o quadro lamentável de obsessões que pululam nas relações humanas. É necessário convir que os desencarnados, devido a barreiras vibratórias pertinentes às dimensões, têm um limite de atuação sobre os homens no corpo. Mesmo com tantas opções de ação por parte dos espíritos, os encarnados, por vibrarem em faixas físicas idênticas, continuam sendo os mais influentes obsessores com os quais os homens deveriam ocupar-se. O egoísmo que ainda nos é peculiar teme modos de desrespeitar o livre-arbítrio e engendrar a hegemonia pacífica sobre o próximo. Então, terei exercido uma obsessão sobre Angélica. Sem dúvida, meu tratamento tem algo a ver com ela. Claro, seria essa a razão dos sonhos que tinha com ela chegando ao portão do hospital sem conseguir entrar? Não eram sonhos. Eram fatos reais. Angélica procurou noites a fio emancipar do corpo físico. As vozes não eram alucinações? Não, não eram. Você ouvia Angélica à distância. Ela criou uma dependência doentia. Por outro lado, sua partida também foi um alívio. Essa razão das palavras firmes que expressou durante a reunião no centro espírita e que tanto te magoaram. Senti-me traída, mas não foi. Há muitas pessoas sentindo-se traídas sem avaliar a extensão do que existe no coração alheio. Existem controladores da vida alheia que oprimem sem saber, ofendem sem desejar. Angélica foi sua filha na personalidade de Elise Pirré, irmã de Isabelle Pirré, hoje renascida como Eulália. Então Eulália, a quem o nome chamou a sua atenção na visita a Marcondes, foi Isabelle, a filha rebelde que lhe causou muitas decepções. Tentando prevenir a sequência de desastres na família, você, como mãe na personalidade de Condessa Pirré dos Guise, passou a zelar com excessos por Elise. Você foi ferida demais por Isabelle e tentou poupar Elise controlando-a, superprotegendo-a. É a primeira vez em alguns séculos de encontros que ela se sente livre para ser o que gostaria. Sua ausência pela morte, em outras ocasiões, não significava o fim do cativeiro para Angélica. Agora, no entanto, creio que será bem diverso este epílogo. Selena não suportou as revelações e rendeu-se ao incontrolável pranto. Dona Modesta acolheu nos braços como uma criança indefesa e assustada. Afagava a cabeleira lisa da companheira como se o fizesse a uma filha. Ainda soluçando e com voz embargada, a paciente ainda encontrou forças para perguntar, e o centro espírita? Por que o cerco dos capangas? Expressiva parcela de casas doutrinárias se encontra em situação parecida, graças à natureza do campo vibratório que gravita nos relacionamentos entre seus tarefeiros. Os sentimentos determinam a qualidade espiritual dos ambientes. De que natureza é esse campo? Quando existe honestidade emocional e afeto, os campos são de alegria e bem-estar. Mas existe, porventura, algum centro espírita cujo campo não seja dessa espécie? Lamentavelmente. Não se assuste em dizer que alguns centros erguidos em nome de Jesus Cristo têm sido pasto de obsessões e doenças graças à natureza enfermiça de seus condutores. Inacreditável. Por vezes, chego a pensar que estou tendo uma miragem. Ou sendo vítima de um engodo. Ou ouvindo uma obsessora, você quer dizer. Por aí, Dona Modesta, é natural. Basta ser um espírita sem noções claras sobre o que se passa por aqui para ter essas sensações. Não deveríamos avisar aos amigos no plano físico sobre o assunto. Se você não acredita, estando aqui, acha que eles acreditariam se lhes endereçássemos algum apelo? No tempo adequado, abriremos o véu. Não consigo entender a razão de semelhante ocorrência na casa que presidi. Tínhamos um bom relacionamento. Com problemas, é verdade, mas sincero. Mesmo com minhas falhas, o trabalho prosseguiu com bons resultados. Selena, que critérios temos adotado para ferir resultados na seara do Cristo? Serão eficazes?
ou fruto de nossa análise ainda interesseira e autopromotora? Mais que resultados palpáveis externamente, ou para os beneficiados do centro espírita, importa aferir a construção íntima que edificamos através da escola dos relacionamentos. Será que os trabalhadores sentem nossa ausência quando faltamos? Somos queridos e esperados por quem partilha-nos a tarefa no dia a dia? Acreditava que o ambiente era bom em nossa casa, e era. Então qual o motivo daqueles espíritos cercando o centro? Sua decisão impensada. O alvo das críticas de Angélica na reunião de diretoria. A suspensão das tarefas mediúnicas. Exatamente, uma casa doutrinária sem o serviço de intercâmbio intermundos é como um reduto isolado por altas paredes em pleno deserto do materialismo. Fiz mal com minha atitude? Mais do que pode supor, Selena. Aí, meu Deus. É muita notícia ruim para um só dia. Estou com uma nítida sensação de falência, como se nada de bom tivesse realizado durante a vida física. Envergonhada, cobri o rosto com as mãos. Engana-se. Suas realizações contabilizam um saldo positivo logrado por poucos. Preferia não falar nesses assuntos. Entristecem-me. Creio que... E seu momento de aferição, novamente intercedeu a dona Modesta. Não temas e nem fujas. Quanto antes enfrentá-lo, melhor para a sua paz. Ao fechar as portas para a mediunidade, qualquer organização humana está decidindo pela horizontalidade de suas experiências. A relação com a sociedade invisível representa a alma do espiritismo. Espiritismo sem mediunidade é espiritismo de homens. O espiritismo do Cristo é a luz, verdade, elevação e progresso. É espiritismo com espíritos. Doutrina espírita quer dizer doutrina dos espíritos. Grave bem, dos espíritos. O propósito foi evitar os abusos e, sabemos disso, interrompeu a orientadora. Sua iniciativa não obedeceu a interesses personalistas. Isso não os livrou do peso das pressões psíquicas. Pior que fechar as portas da mediunidade é abri-las somente a quem se deseja. Explique melhor, dona Modesta. O exercício mediúnico atravessa um grave processo deflagrado há algumas décadas, que conduziu ao rompimento com a espontaneidade. A título de instituir cuidados que se fizeram necessários, fato que ninguém pode contestar, criaram-se normas e padrões muito rígidos. O exercício mediúnico precisa ser ressignificado. Jamais conseguiria agradar a todos em minha posição. Tive problemas sérios com a mediunidade em nosso centro. Não se trata de agradar e, sim, fazer o melhor a nosso alcance de conformidade com as propostas do Cristo e do Codificador. Infelizmente, existe muito espiritismo sem espíritos. O motivo? É fácil responder: os homens fundaram casas e mais casas. Poucos foram os que consolidaram grupos. Muito fácil reunir pessoas. Difícil é unir pessoas. Sem equipes fraternas e afetuosas, não teremos serviços criativos e ricos de entusiasmo e alegria. Sem isso, como avançar em direção ao Espírito do Cristo? A mediunidade não deve ser analisada apenas como uma atividade da casa espírita. Em verdade, ela é a alma das tarefas espirituais. O termômetro pelo qual se podem aferir as lutas e valores de uma organização e seus integrantes. A relação entre homens e espíritos constitui o cerne da proposta espírita, isto é, a consolidação do sentimento de imortalidade no coração. Poderei cooperar na mudança dessa história. Terei como intervir para que o meu grupo espírita tome outro rumo. Estou abismada com a situação que criei. Amava tanto o Centro Espírita Paulo e Estevão. Lembro-me do dia em que tudo começou. Amiga, por muito menos, as trevas têm tomado sob domínio muitos grêmios espíritas. Basta manter a atual noção de caridade com desencanados, mantendo a tarefa apartada da casa. Não entendi. Existem grupos inúmeros que foram sitiados por inimigos inteligentes cujo propósito jamais foi o de acabar com o centro. Essa técnica está em desuso há boas décadas. Os gênios da maldade concluíram que, melhor que fechar centros, é mantê-los inoperantes, medíocres, improdutivos, escravos de convenções inúteis. Assim, aproveitam da tendência humana de estagnar mentalmente na rotina e incentivam o marasmo. Fácil ação. O psiquismo humano está congestionado pelo dogmatismo e pela preguiça. O ritmo da mente humana está afinado com a época da mordomia, da lentidão,
da vida sedentária e monótona a que se acostumaram em milênios e milênios, sem tecnologia e estímulos para o progresso. Pensar pouco, fazer mais. Mais ação, pouca filosofia. Caridade, sim, estudo, somente o necessário. Deus, tome conta, com esse comportamento, conheço grupos que, em sua invigilância, discutem anos a fio, sem progresso, alguns assuntos que, para eles, tornaram-se essenciais, tais como, o mesmo médium que recebe espíritos sofredores pode, igualmente, receber espíritos de luz. É necessário que os médiums assentem-se sempre no mesmo lugar. O consumo de carne no dia da reunião. Assuntos que até poderiam ter alguma utilidade tornam-se bandeiras de pontos de vista. Criam celeumas, ficam melindrados, apoiam-se em textos e discutem como velhos religiosos bem informados, debatendo questões de pouca utilidade. Enquanto discutem, acontece a acomodação. Com isso, o homem acomoda-se na ritualidade, na repetição, no padrão. Bane-se a criatividade, o novo e a experimentação, estabelecendo uma noção de segurança em torno de formas usuais de fazer. A educação moderna preconiza em um dos seus 4 pilares, o aprender a fazer. Todos os grupos doutrinários na atualidade são convocados a reaprender a fazer. Um nó em meu cérebro. Isso é o que sinto. E por acaso você ainda tem cérebro? As duas gargalharam. Puro costume, dona Modesta. Costume velho. Então a questão é aprender a fazer? Não basta, não. Urge um projeto essencial, sem o qual nada dará certo, atalhou Selena, completando a fala. Isso mesmo. Que projeto é esse? Concomitantemente com o aprender a fazer, o programa dos tempos novos prevê o aprender a conviver. Sem conviver no amor, não conseguiremos segurança autêntica na obra do Cristo. Compete-nos estimular esse projeto essencial. Sem ele, nenhuma organização doutrinária terá êxito em quaisquer outros projetos, por mais nobres e inteligentes que sejam. A obra de nosso Senhor Jesus Cristo nunca exigiu tanta atenção como agora o inesquecível apontamento: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Por qual razão? Está havendo muita confusão sobre o que seja ser cristão. Uns querem a mansidão e terminam no sentimentalismo. Outros, a pretexto de serem sagazes, estagiam no cálculo. Os sentimentalistas tombam na conivência. Os calculistas, na arrogância. A arrogância é a atitude daquele que possui dilatada visão intelectual e nega seus sentimentos em favor das inabaláveis convicções pessoais. Conivência é a postura de quem está na mansidão, e nega os apelos da consciência em favor da verdade. A arrogância é alimentada pelo egoísmo. A conivência é fruto do medo de enfrentar desafios e crescer. Quer dizer que o maior desafio presente na seara é aprender a conviver. Aprender a amar é nosso maior desafio. Como amar sem boa convivência? Nesse iniciar do século XXI, estamos em plena campanha, no mundo dos espíritos, para elas tecer os parâmetros de utilização das forças mediúnicas na Terra. A exemplo do ocorrido com os baluartes da doutrina no alvorecer do século XX, estamos trabalhando por modelos novos de intercâmbio entre as esferas. Para isso, os grupos doutrinários haverão de se lançar à postura da investigação fraterna. Fica, porém, a pergunta: como investigar, com desejável utilidade, as questões relativas à mediunidade em grupo, se não existe convivência tecida na confiança e no amor? Que espécie de questionamentos e avaliações poderão ser levantadas onde existam discórdia e instabilidade nos relacionamentos? Compreendo. Os projetos são abortados. O movimento está cheio deles. Dr. Bezerra, em nome do Espírito Verdade, nomeou esse projeto essencial como humanizarão na seara espírita. Mais importante que o espiritismo teórico, urge a aplicação de suas lições éticas. Nada nos impedirá o amor que todos temos à doutrina, essa fonte interminável de consolo e luz. Todavia o centro das cogitações da própria doutrina é o amor que devemos uns aos outros. Esse é o foco essencial. Que é mais importante, a obra do Cristo, ou as pessoas nela inseridas? Indagou Selena. Boa pergunta. A legítima obra do Cristo constitui-se de pessoas que aprenderam a se amar. Que nos valerá erguer paredes, escrever livros, distribuir gêneros, instituir pactos, se não aprendemos a perdoar,
a aceitar críticas, a gostar dos diferentes, a tecer relações com os antipáticos, a gostar de relacionar. A obra de Jesus, em verdade, estabelece-se no reino íntimo do coração e projeta-se nos benefícios da convivência pacífica e educativa. Sem isso, existe